Agora dá. Que bom, então. Então, vamos lá juntos. Acho que a própria leitura pode ser também coletiva, né? Acho que quem sentir a vontade de ler um parágrafo, quem quiser vai comentando. Quem gostaria de ler essas primeiras 3 linhas? Eu começo, então. Tá ótimo. Crises sociais. Com o efeito das crises existenciais nos indivíduos, surgem as de natureza social, inevitáveis, porque o grupo resulta do conjunto das unidades. Desde que a unidade se apresenta em desconcerto, a inarmonia logo se faz identificar. Quem quer falar? Eu entendi mais ou menos assim, né? Quer dizer, se nós somos indivíduos, unidades, né? Que fazemos parte de um grupo social. Então, se um dos elementos estiver desarmonizado, já não há o equilíbrio total no grupo. Será que é isso, Marcelo? Eu fiquei pensando também nisso e na importância, né, quando fala logo, né, como um efeito das crises existenciais surgem as de natureza social inevitáveis, né? E inevitáveis porque nós encarnamos para viver em sociedade, está lá na lei de sociedade, para a gente se ajudar mutuamente, né? Então é uma lei da natureza, né? Então nós viemos em sociedade para aprendermos e nos auxiliarmos mutuamente. Eu acho muito importante quando a gente pensa nessas questões mais grupais, né, como diz aí que o grupo resulta do conjunto das unidades, para a gente entender que qualquer problema que surja numa relação nunca é responsabilidade só de uma pessoa. Porque senão Jesus teria tido problema com todas as pessoas, porque eram todas muito imperfeitas. Mas Jesus era perfeito. Então, naturalmente, né, aquele problema não surgiu. Então, assim, se eu e minha mãe, por exemplo, né, a gente cria algum atrito, algum conflito, pelas nossas condições, com certeza, se o problema emerge, é porque nós dois estamos com alguma dificuldade. É porque, às vezes, o que eu falei penetrou de uma forma negativa, de acordo com a história dessa encarnação e de outras dela, e vice-versa, né? Então, assim, se a gente percebe essas crises individuais, não tem como as crises sociais não acontecerem, né? E não tem como a crise resultar de uma parte só, porque senão, se uma dessas partes não tivesse responsabilidade, o problema nem surgiria, né? Então, foi o que me veio à cabeça. Alguém quer compartilhar também as suas impressões? Marcelo, acho que aqui também tem um alerta, né? Porque é comum a gente falar, né? Ah, a sociedade é corrupta, a sociedade é ruim, né? Só que você faz parte dessa sociedade. Você é o indivíduo que constrói essa sociedade. Então, aqui também tem um alerta para que todos nós tenhamos essa consciência, né? Nós fazemos parte da sociedade e se a sociedade está em crise, nós indivíduos também colaboramos de uma certa forma, de uma maneira ou de outra, nessa existência ou nas passadas, para que isso aconteça. Com certeza. Muito bom. Eu vejo como ele coloca ali no início, que a social aquele social é um efeito, né, da crise existencial no indivíduo. Então, quando eu entendi assim, quando o indivíduo está em crise, né, com ele mesmo, logicamente, como ele coloca, inevitavelmente, esse indivíduo estando em crise, ele estando inserido na sociedade, fatalmente, essa sociedade também vai entrar em crise, porque aquele indivíduo que está... É igual, vamos colocar assim, mal comparando, o motor de um carro, né? Quando uma peça importante, uma peça que ela está em problema, ela fatalmente vai afetar todo aquele conjunto que está junto dele ali, entendeu? Então, o grupo, como o grupo ele resulta, né, desse conjunto de coisas, desse conjunto de unidades, como nós aqui somos um grupo, né, composto de um conjunto de individualidade, de pessoas, né? Então, havendo esse desconcerto, havendo essa crise, né, de qualquer um indivíduo, fatalmente o grupo também sofrerá essa consequência.
Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio. Eu fiquei pensando aqui nos líderes, né? Líderes de todas as atividades de um modo geral. Quando esses líderes estão em desequilíbrio, eu acho que isso deve ser muito prejudicial para o grupo. Você não acha? O perigo que deve ser uma pessoa que está na liderança de um trabalho, de uma posição qualquer, seja ela qual for, e que ela está em desequilíbrio. Eu tenho a impressão que isso deve causar muitos danos e prejuízo para o geral, né? O trabalho de um modo geral. O que tu acha? Tem a ver? Ah, sim, com certeza, porque as relações elas se estabelecem de formas diferentes, né? Por isso que a gente né, por isso até que existe a noção de que ser diretor, por exemplo, de uma casa espírita é uma responsabilidade muito grande, né? E para os diretores do seu, que, enfim, sempre são, mas porque as relações que se estabelecem são diferentes, né? As relações que são mais horizontais, como estamos nós aqui, por exemplo, é uma relação que surte um efeito moderado, né? Um efeito de um para um. Agora, se uma pessoa que tem, né, um cargo social, enfim, acima, né, como um líder ou de qualquer natureza, isso vai atravessar de uma forma diferente. É a mesma coisa, por exemplo, a diferença que um pai ou uma mãe vai ter na vida do filho é diferente do que um irmão vai ter, por exemplo. Né? O impacto da mãe ou do pai, por conta da ordem social que isso implica, vai ser muito diferente. Se você ouve algo negativo de um irmão, vocês vão brigar, vai ser meio chato. Agora, se você ouve algo negativo de um pai ou de uma mãe, aquilo deixa uma marca muito mais significativa, né? Apesar de não ser líderes, né? É uma relação mais vertical, né? De pais e filhos. Então, eu pensei nisso também. E dentro desse aspecto familiar, inclusive, eu estava lembrando, né, na fala do tio Jorge, lá no item sobre ingratidão dos filhos e os laços de família, no capítulo de honrar vosso pai e vossa mãe, se eu não me engano, acho que é o capítulo 14, fala sobre, muitas vezes, espíritos mais endurecidos nascerem em famílias para, né, trazer um movimento, para que as pessoas, né, aqueles familiares que já estão afins, poderem ajudar esse espírito que nasceu nessa família. Então, você vê como uma pessoa, uma peça dentro daquela família tem o poder de causar perturbações, como diz no Evangelho, né? Se não houvesse essa reciprocidade, né, das relações, aquela pessoa da família ia entrar e ia acontecer o quê? Ah, nada, ia prejudicar um? Não, mas prejudica toda a família, porque é um conjunto, né? Então, todas essas unidades elas vão fazer diferença. Mas eu não sei se eu contemplei o que a senhora falou, Luciane. Não, perfeito, contemplou sim. Alguém quer comentar mais? A gente está nas primeiras 3 linhas só. Vamos continuar a leitura, né? Quem gostaria de ler? Eu estou aqui, como eu estou com a tela cheia, eu não estou vendo o horário, tá? Então, eu vou pedir ajuda aí das pessoas. Quem quer ler a próxima parte? O mesmo ocorre no organismo físico, quando apenas uma célula, perdendo a memória da sua mitose, propicia o surgimento do tumor da anomalia. Quer que eu leia logo o outro? Aí a gente... Lê o próximo também, né? O ser humano deve sempre racionalizar a sua ambição, direcionando-a para aquelas de natureza espiritual, portadoras de caráter permanente, porquanto as efêmeras, que se caracterizam pelos desejos egoísticos, fazem-se geradoras de posses que ultrapassam os limites da capacidade de armazenar-se. Transformando-se num tormento, advém a cegueira a respeito dos direitos dos demais e logo converte-se em verdugo da própria paz, assim como da harmonia, que deve vicejar à sua volta. Não se satisfaz com o conseguido, permanecendo em torpe anseio de mais acumular. Eu fiquei lembrando na primeira parte do que o tio Jorge falou do carro, né? De uma peça lá do carro fazer diferença. E a mesma coisa no nosso organismo.
Eu achei muito, muito bonito quando fala perdendo a memória da sua mitose, né? Perdendo essa capacidade de divisão e multiplicação, né? E aí, quando isso acontece, a gente se perde, né? E aí surgem as doenças, surgem as mazelas, as angústias, né? E quando ela fala sobre a ambição, né, é interessante quando ela diz direcionando-a para aquela de natureza espiritual, porque lá no capítulo 6 do Evangelho, do Cristo Consolador, no item sobre o advento do Espírito da Verdade, né, que é um trecho muito consolador, né, diz que a gente não tem que colocar a responsabilidade da nossa consolação, do nosso bem-estar, nos bens materiais, porque senão a gente não vai se sentir de fato consolado, completo, preenchido. E é a mesma coisa que ela está falando. Por quê? Porque os bens materiais, né, que são efêmeros, como diz ali, eles representam ainda os nossos desejos egoístas, né? Porque estão presos na matéria. E isso, como fala até nas crises existenciais, logo no início, esse vazio que é deixado por esses desejos egoístas. Então, o meu objetivo não é que a gente não possa ter desejos e ter vontades. Eu quero me formar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa que me dê conforto. Isso é muito válido. A questão é quando eu coloco isso como o meu único objetivo, né? E aí quando eu alcançar esse objetivo, e aí? E agora? Porque é efêmero. O nosso objetivo espiritual evolutivo não tem fim, muito menos nessa encarnação. Então, é algo que nos preenche, que pode nos completar nessa encarnação. Agora, por exemplo, não sei quem teve, né, quem já passou por essa experiência. Quando eu estava na época do vestibular, né, estudando muito para passar, estuda. Depois que eu fiz a prova, eu fiquei assim, quem sou eu? Né? Tipo assim, eu não precisava mais estudar. Eu fiquei assim, tá, e agora? Eu tenho tempo livre, não sei o que eu faço no tempo livre, porque eu só estudava. Então, quando a gente preenche a nossa mente, né, através dessa ambição voltada para a questão material, para a questão terrena, para a questão dessa encarnação, quando a gente pensa só nisso, né, e aí, na maioria das vezes, é algo muito nosso só, né, muito pro eu, isso vai trazer essa cegueira, né? Esse tormento que ela fala. Porque aí a gente vai o tempo todo não se satisfazer e vai ver esse anseio da gente. E isso é muito comum, não só nas crises sociais, como nas crises existenciais. A gente colocar como meta esses aspectos materiais que por si só não se preenchem. Então, quando na verdade eu coloco, não, eu quero um carro, na verdade não é o carro que você quer, é outra coisa. E você dá o nome de carro. Quando você consegue o carro, muda de nome. E aí você quer outra coisa. E aí isso dá, né, aquela sensação de não conseguir atingir o que você quer, e aí às vezes vem o desânimo, a desmotivação, né? Por aí vai. Foi o que eu entendi desse trecho. Falei muito, né? Alguém quer compartilhar? Eu achei interessante isso que você falou, porque é o Almir falando, porque aconteceu isso comigo também. Eu, quando faltava 5 anos para eu ir para a reserva, né? Eu estava no quartel e tudo. Eu ficava contando os dias, eu dei para me aposentar já, chega de pegar trem cheio, pegar ônibus cheio, ir para a cidade, me aborrecer. Pô, quando chegou no dia de eu me aposentar, que eu saí do quartel, que eu olhei para trás, me deu uma vontade de chorar. Falei, meu Deus, eu vou ficar em casa, agora eu vou fazer o quê? Eu fiquei perdida. Eu levei quase uns 6 meses para recuperar e tal. Comecei a, ficar em casa era um tédio, Não é brincadeira, eu custei pra caramba a botar minha cabeça no lugar, porque eu estava acostumado já a sair cedo para trabalhar, me livrar, né? A trabalhar cedo, chegar em casa a tal hora, cheguei a estudar à noite também. É complicado, a gente se acostuma numa certa rotina, depois a gente sente pra caramba quando chega a hora de parar. Com certeza. Pode falar, tio. Marcelo, esse trecho aí é um chamamento de atenção para a questão do controle daquilo que a gente deseja, né? Dos nossos anseios, né? Eu vi dessa maneira, porque, como a Joana coloca, nós devemos sempre direcionar aquilo que almejamos, né? Os nossos desejos, os objetos, nossos desejos, nossos anseios, sempre visando a questão espiritual, porque essa é permanente.
A outra não, a outra, como ele próprio diz que a outra, ela é passageira, né? Como diz o Evangelho, a questão material não é um bem material, a traça e o ferrugem os corrói, né? E a espiritual não, essa é permanente, essa te exalta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, como você falou, não é proibido você ter desejo, mas racionalize esse seu desejo para que ele também não se torne vamos dizer assim, um movimento de egoísmo em você. Porque a gente vê assim, cada vez que a pessoa conquista um bem que ela almejava, ela vai atrás do outro, e vai atrás de outro, e vai atrás de outro. Será que todos esses são necessários para ela? E no que a gente pode ver, isso vai gerar o quê? Em algumas pessoas? Inveja, né? Vai gerar uma série de problemas, né, que vão causar um transtorno para você. Que as pessoas começam a se afastar de você quando você almeja muita coisa e talvez até por seu mérito mesmo você consiga, isso vai gerando um afastamento das pessoas, que as pessoas começam já a vir uma pessoa poderosa e que, fatalmente, esse poder vai te afastando das pessoas, gerando esse transtorno, né, vamos dizer assim, moral, transtorno afetivo, né, com relação ao grupo em que a pessoa está inserida. E você acaba se endurecendo também, porque você vai achar que quando você tem uma quantidade dessa de bens que você almejou e conseguiu, você vai achar que todo mundo está de olho naquilo que você conseguiu. Então, você também começa já a ver nas pessoas como os adversários, né? Então, todo esse conjunto, por isso é que eu achei muito interessante quando ela colocou aqui de racionalizar a sua ambição. Você está proibido de ambicionar? Não, mas de forma racional. Não se torne um escravo dessa sua ambição, né? Então, acho que foi muito interessante essa colocação da Joana nesse trecho aí. E eu fiquei pensando também que, assim, muitas vezes nós temos nessa encarnação até a capacidade de suprir esses desejos. Então, às vezes, a gente vem nessa encarnação com uma habilidade intelectual mais desenvolvida, que nos permite, de fato, traçar um caminho acadêmico cheio de conquistas, ou então a gente nasce numa família rica, né, uma família com dinheiro que permite que a gente, de fato... Mas e quando a gente for desencarnar? A dificuldade que vai ser da gente se desprender disso. Então, né, Joana, muito carinhosa, ela não traz essa lição, porque senão a gente não vai poder lidar com frustração, porque mesmo que a gente tenha sucesso terrenalmente, a gente sabe que quando a gente chegar, né, no momento do desprendimento da matéria, a gente vai estar muito apegado a esses bens materiais, porque foram eles que nos ditaram a nossa encarnação, foram eles que deram o norte. Eu fui seguindo com base dos meus desejos e conquistas materiais. Se eu coloco acima desses bens materiais os bens espirituais, eu posso ter ainda uma vida significativa em relação às conquistas terrenas, mas elas não vão ser a minha prioridade. Então, quando eu vier a desencarnar, isso não vai ser. Eu vou levar todas as minhas conquistas e vou querer continuar conquistando, né? Foi o que eu pensei. Alguém quer... Eu estava pensando nessa frase que ela colocou no finalzinho aqui, né? De não se satisfaz com o conseguido, né? Aí a gente vê realmente assim, aquele cuidado que a gente tem que ter para que a gente sempre queira mais, né? A coisas materiais. A gente não tem aquela satisfação, a gente não fica satisfeito, né? Como se fosse um brinquedo. A criança ganha um brinquedo, ela queria muito aquele carrinho. Ganhou o carrinho, ela brinca um pouquinho, já quer uma outra coisa, né? Já quer o videogame mais atualizado. Aí ganhou o videogame, já quer o outro celular. Porque ela está sempre, né, com essa questão de querer muito as coisas materiais. Então, ela nos chama mesmo a atenção para que a gente tenha cuidado com o que a gente acha de importante na nossa vida, né? Lembrando que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos. A gente nunca pode esquecer desse, que não é um detalhe, né? É uma verdade. Então, que a gente tenha sempre isso em mente, né? Aí Joana fala assim, com o maior jeitinho, um puxãozinho de orelha, né? De leve, assim. Verdade, muito bom. E, na verdade, a gente tem que tentar entender o que significam essas conquistas materiais para a gente. Porque o caso do brinquedo, provavelmente, a criança não queria aquele brinquedo.
ela queria, né, provavelmente, o que significa ter aquele brinquedo? Significa que ela vai se considerar igual com os amiguinhos da escola, que todos já têm esse brinquedo. Significa, né? Então, assim, não é a conquista em si, é o que a gente interpreta da conquista, que muitas vezes é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade. E aí, de fato, isso não vai acabar, não vai se satisfazer. A gente vai continuar querendo, né, que esse orgulho se preencha de alguma forma pela ainda nossa dificuldade, a nossa condição, né? Eu acho que isso esse aí parágrafo... Ô, Márcio, pode falar, Márcio, pode falar. não, é que eu acredito que seja um processo, assim, essa desmaterialização. A gente tem que ter paciência conosco mesmo, não achar por ser espírita, por já compreender o espiritismo, os conceitos, é que a gente vai nos libertar do apego aos bens materiais de uma hora para outra. É um processo, e quanto mais você vai se espiritualizando, mais fácil se torna esse desapego. E é uma coisa natural, não é que você tem que ignorar, como o Marcelo falou aí, você está encarnado, você não é proibido de desejar os bens materiais. Mas, quando você vai se espiritualizando, você enxerga esse bem material como algo necessário para a sua vida de encarnado. E não uma coisa prioritária da tua vida. Então, saber discernir o que é só um bem que você quer ter por desejo e só uma coisa que para a tua encarnação é o necessário, leva um tempinho, mas a gente chega lá. Esse parágrafo, eu até lembrei aquela frase, aquela pergunta que fizeram da Lailama, eu até resgatei ela aqui na internet. Perguntaram assim para ele: o que mais te surpreende na humanidade? E Dalai Lama respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Muito legal, muitos ensinamentos, né? Tá sendo ótimo a nossa troca aqui. Acho que a gente pode seguir, né? Por conta do horário, Sim, segue. né? Eu posso ler o próximo trecho. Então, a Joana continua. A sua abundância exagerada produz a miséria dos outros, fomentando ódios e desejos desenfreados de tomar-se-lhe uma parte que seja e que tem direito esses infelizes a qualquer custo. Surgem, então, as crises econômicas, porque os governos, que são esses indivíduos ambiciosos e insaciáveis, abandonam os compromissos que assumiram com o povo para tratar do seu e do enriquecimento do seu partido, da sua família, dos seus interesses inconfessáveis. Então, você vê os desdobramentos das crises sociais, né, que são em vários aspectos. E aí, quando fala da questão econômica, né, quando diz da sua abundância exagerada produz a miséria dos outros, eu lembro de duas coisas. Primeiro, sobre o item da caridade moral e a caridade material, lá no capítulo 13, né, não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, que diz que com a caridade a pobreza se extinguiria, né, porque não teria mais isso, porque a gente teria a noção do que quanto mais a gente consome além do necessário, menos fica para o outro em relação ao necessário, né? Isso me faz lembrar de um filme, não sei quem teve a oportunidade de assistir, o nome desse filme é O Poço. É um filme assim um pouco violento até, então, né, tem pessoas que não gostam, mas que faz uma crítica muito grande a essa questão, porque eu, né, vou tentar não dar muito spoiler, caso alguém queira assistir, mas o filme retrata de uma prisão, é uma prisão vertical, né? Então, assim, são vários andares, são 200, 300 andares de prisão, e aí, a a alimentação, né, desses prisioneiros, ela vai do primeiro andar até o último, e no primeiro andar eles colocam a comida para todas as pessoas. O que cada um, quando entrou, escolheu. Então, você entra na prisão, você escolhe o seu prato, e o seu prato está lá.
Só que ele vai passando de andar em andar, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí o que que as pessoas fazem? Elas comem o seu, comem os dos outros, e não estão nem aí que essas pessoas não vão ter o seu alimento. E é o que a gente faz no dia a dia, né? A gente pega mais do que a gente precisa, por quê? Por conta da nossa vaidade, do nosso... a gente não pensa no outro. No filme até retrata pessoas que fazem as suas necessidades, né, básicas na comida do outro. Então, urinam na comida só para que o outro não coma, né? Então, assim, é uma crítica social muito grande, né? E eu fiquei pensando dessas crises econômicas, o quanto são resultado, provavelmente, dessas nossas crises individuais, né? Que são aí, enfim, muito preenchidas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. Aí queria só compartilhar essa lembrança com vocês. Alguém quer compartilhar alguma impressão ou alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Tudo Érica bem? aqui. Tudo, primo, e você? Tudo Então, bem. só queria colocar um parêntese nesse filme, gente. É o melhor filme, eu recomendo muito assistir. É muito bom. A lição que se aprende é maravilhosa, assim. É um filme violento, né, para quem não gosta, mas, assim, recomendo muito. Dá uma lição de vida pra gente sensacional. Valeu, Érica. Obrigado por compartilhar a sua impressão. Esse quadro aí, Marcelo, é um quadro que se desenvolve a nossa visão, né? É um quadro bastante atual. Por isso é que eu achei, voltando lá no trecho anterior que nós discutimos, a Joana diz assim, sempre, ela não diz de vez em quando, uma vez ou outra, ela diz sempre racionalizar a sua ambição. E aí, vindo para esse parágrafo, nós vimos que, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas não racionalizam a sua ambição. Como ela colocou aqui a questão da crise econômica, é o que nós estamos vivendo agora. As pessoas que detêm o poder, querendo não racionalizando a sua ambição, querendo cada vez mais, insaciavelmente tentar acumular bens, meios, né, valores materiais, desinteressadamente, esquecendo completamente do valor moral. E, mediante esse desequilíbrio, né, moral dessas criaturas, aí advém o desequilíbrio social, porque aqueles que estão embaixo passam a sofrer, como aqueles companheiros lá no filme do Poço, né? A cada estágio, sofrendo com a ganância daqueles que estão antes dele. E é o que nós temos agora. As pessoas... você vê que o empobrecimento das pessoas tem sido assim, a olhos vistos, mas por conta dessa ganância. Uns querendo muito, sem se preocupar com o dividir ou deixar um pouco para aqueles que não têm, vamos dizer assim, a condição de chegar até essa condição de conseguir mais um pouco. Então, e esses que estão lá embaixo, por se sentirem injustiçados, e a gente sabe que não tem ninguém injustiçado, né? Vão tomando uma posição de tomar a base da força. Aí, olha outro desequilíbrio também. Então, essa condição da não racionalização, né, da sua ambição traz um confronto, né, social entre os grupos, né, que fazem parte da pirâmide social, né? Muito bom. A gente vai vendo a consequência de uma coisa na outra, né? Como o Jonas já trouxe lá logo do início. Eu queria só fazer um adendo em relação ao filme, porque apesar de ter essa crítica, né, muito importante e ter um aspecto assim um pouco sofrido, né? O filme não é um filme que você vai assistir rindo, assim, sorrindo. Ele é bem, né? Mas no final, assim, perto do final, tem algo que eu gostaria de destacar, porque traz um pouco uma esperança, né? Uma determinada pessoa dentro da prisão, ela tenta implantar um mecanismo para que todas as pessoas tenham a sua alimentação garantida, que é a seguinte: ela pede para que cada andar, né, são 2 pessoas em cada andar, coma somente aquilo que é necessário e montem um prato individual, né? Cada uma monta um prato para o andar de baixo. E aí esse andar de baixo vai comer o seu prato individual e montar um outro prato individual, assim garantindo que todo mundo tenha a alimentação, né, que traga o seu sustento. E então assim a gente vê como na sociedade vem surgindo esses projetos, vem surgindo essas iniciativas, né? E é importante a gente se agarrar a isso para a gente manter a esperança, para a gente também buscar fazer a nossa parte, né?
pegando isso como metáfora, será que a gente está montando o prato do vizinho, né? Será que a gente tem se esforçado moral e materialmente para reservar, né, esse espaço para aquele que nos cerca? Acho que cabe essa reflexão também a partir desse filme. Seguimos, então? Alguém quer fazer algum comentário? Seguir, Marcelo. Quem gostaria de ler agora? Eu leio. Show. Eu posso ler? Pode ler. Sueli? Oi? Pode Oi. ler? Pode ler. Dessas derivam-se as outras, que são de natureza social, quando as classes menos abastadas transformam-se em partes para a exploração realizada pelos mais poderosos. Aparecem no cenário, em começo de conturbação, os partidos políticos, apresentando filosofias atraentes, normalmente ilusórias e portadoras de grande poder hipnótico, seduzindo e arrastando fanáticos que se transformam em abutres devoradores, sempre voltados contra aqueles que lhes não compartem os propósitos. Parei? Tá ótimo, Sueli. Obrigada. A senhora quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa desse trecho? Esse é continuação, né? Sim. Na revolta de natureza social, que uns têm muito dinheiro e têm a vida mais abastada, e outros não têm nada e passam fome. Então, isso ocasiona uma revolta da população, né? Como acontece em vários acontecimentos na nossa história, né? Uhum. Dos reis, dos tiranos, dos imperadores, que o povo vai suportando até a hora que eles não aguentam mais e acontece uma revolução. Acho que é isso, né? Uhum. Muito bom, Sueli, obrigado. E é o que a gente vê também no Evangelho sobre a distribuição das riquezas, que, né, a gente entende que as pessoas, ao encarnarem, vão ter condições diferentes, até por motivos de provas, de expiações, né? Mas a ideia é que os fracos possam ajudar, os fortes possam proteger os fracos, né? Então, assim, no caso, o que às vezes acontece nessa exploração é o contrário, é o forte explorar o fraco, quando ele deveria proteger e ajudar, né? E isso não só financeiramente, né? Muitas vezes nós estamos num momento de saúde melhor do que a pessoa que está ao nosso lado, né? De saúde mental, de saúde física, de saúde emocional, ou enfim, o que quer que seja. A gente está olhando para esse outro, ou a gente está deixando ele sozinho, né? Acho que é importante a gente pensar nisso também. Alguém mais quer compartilhar uma interpretação? Luciane, seu áudio está fechado. Eu te liguei porque o telefone tocou ali, eu não queria atender. Me chamou a atenção fanáticos, né? Então, eu acho isso uma situação muito perigosa, e nós vivenciamos isso nesse momento atual, né? Essa coisa do fanatismo político, né? Essa coisa absurda que nós estamos vivenciando nesse momento, e a gente vê o quanto isso causa prejuízo, né? Então, e ele fala que se transforma em abutres devoradores. Realmente, Joana aí, ela pegou pesado mesmo, né? Porque é exatamente isso que nós estamos vendo, abutres devoradores. Então, isso é uma situação, sei lá, que não, no meu entender, a única coisa que eu faço é orar, porque eu não sei como resolver essa situação. Eu não vejo, a não ser, eu busco Deus, porque eu me sinto impotente diante, sabe, dessa sociedade que a gente está vivendo agora, essa situação muito triste, né? Muito triste. E, Luciane, olha o finalzinho. Se você não pensa igual a mim, você é minha inimiga. Eu não preciso nem te conhecer, nem saber o que você faz. Se você não pensa, você já é automaticamente a minha inimiga. É impressionante, né?
É impressionante, Isso aqui é exatamente. bem atualizado. É. Exatamente. Então, eu vi dessa maneira também, quando ela coloca essa início, dessas derivam as outras, que são do direito social. Aquelas anteriores eram de caráter moral. Aí agora ela vem colocando as outras derivadas daquela desequilíbrio moral a desequilíbrio social. E é o que vocês falaram, é verdade. Parece que é o retrato do que a gente está vivenciando, né? Aqueles que têm o poder de induzir as massas com suas frases, com suas colocações impostadas, com sua palavra hipnotizadora, né? Com as suas promessas vãs, e que as pessoas tão carentes, tão necessitadas de um apoio, tanto moral, né, quanto material, acabam cedendo e acreditando nessas criaturas, que são os verdadeiros hipnotizadores. E, então, se colocam nessa condição de serem teleguiados por essas criaturas, que não estão nem um pouco preocupadas com a condição, todas as condições possíveis daquelas criaturas que estão mais embaixo na pirâmide. Saúde, educação, né, moralidade. Então, eles querem sempre, sem esse controle da ambição, mais e mais. Então, afetam diretamente aqueles, como ele colocou aqui, que estão no pasto, né, para o repasto dessas criaturas, porque, na verdade, eles querem apenas defender os seus interesses, né? Os seus interesses. E se para defender os seus interesses eles têm que mentir, eles têm que subjugar, a condição moral dessas criaturas a gente já conhece, né? Não vão pensar duas vezes. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse trecho? Aí vamos seguir, Marcelo, porque esse texto é longo. Então vamos seguir. Quem Não gostaria vai dar de ler? tempo. Eu não consigo nem ver o quanto falta, porque senão eu vou... Né? Falta muito ainda. Estou aqui com o livro, ainda tem 2 páginas. Não, 2 folhas inteiras e 1 página. Tem muita coisa ainda. Tem bastante. Acho que a gente pode ler um pouquinho mais mesmo agora, né? Vamos ler, senão não vai dar tempo. Tá aqui. As crises sociais. Quem gostaria de ler? As crises sociais culminam em convulsões de poderes, nas quais as massas insatisfeitas com o esmagamento que sofrem rebelam-se e são normalmente fulminadas em face da desigualdade de forças em litígio. Entretanto, não poucas vezes conseguem assegurar o seu direito à vida mediante o derramamento de sangue, em cujas lutas as vítimas inocentes são trucidadas. Entre incontáveis, a história conserva os exemplos inesquecíveis da Revolução Francesa de 1789, quando o poder absoluto dos reis, quase alçados ao status de divinos, provocou a revolta que se consumou em tragédias inesperadas e, ao mesmo tempo, na fixação dos ideais dignificantes da sociedade, fraternidade, igualdade e liberdade. Posteriormente, a Revolução Bolchevista de 1917, que teve Lenin à frente tentando libertar o operariado e os camponeses, terminou nas alucinações do comunismo, que voltou a esmagar as classes majoritárias mediante o poder oferecido ao Politburo, partido que governou a Rússia entre 1917 e 1952. Ocorre que não apenas de alimentos vive a criatura, e, por extensão, a sociedade, mas também da dignidade que é adquirida através da justiça social, quando se tornam acessíveis os bens inalienáveis da escola, do trabalho, da saúde, do repouso, dos direitos da liberdade de pensar e de ir e vir, de participação, para que as crises sejam superadas sem converter-se em lutas destrutivas, necessitam da decisão que equivale a um ideal por meta e se estruture no bem-estar geral no serviço em favor de outra. Isso aí realmente Continua ou pode parar, Marcelo? Pode dar uma pausa, né, para falar um pouco? O que vocês acham? Sim. O que a gente pôde ver realmente é a situação que nós atravessamos. Está claro aqui, por exemplo, a questão da Rússia, da Ucrânia nesse momento. É isso aqui, ó. É isso aqui, né?
por uma questão de egoísmo exacerbado, uma criatura se acha no direito de invadir um outro e se acha no direito de dizer que aquele outro povo ali, que é o mesmo povo dele, não tem liberdade. Não pode ter, ele tem que pensar da forma que eu penso e agir da forma que eu mandar. Então, a gente percebe que, infelizmente, o egoísmo ele faz parte grandemente de todos aqueles que têm o poder nas suas mãos. Eles se acham deuses, né? Se acham deuses e não se acham no direito de repartir nada com ninguém. E quando eles têm um discurso, o discurso é sempre aquele de que vão trabalhar em benefício daquela sociedade em que eles estão inseridos. Mas quando assumem uma posição de poderio, né, aí aparece, como diz aí ditado, a máscara cai, aparece a verdadeira face daquela criatura, né? Então é isso que essas pessoas têm que ter cuidado. Por isso é que é importante a pessoa se esclarecer, né? Como diz o ditado, não se tornar um boi de presépio balançando a cabeça para tudo que a pessoa diz. Está aí a doutrina espírita que nos ensina isso aí, né? O próprio, quando a gente faz uma exposição, e como já vimos outros fazerem, gente, é importante que vocês estudem também, porque eu também sou estudioso, eu estou dizendo para vocês a minha visão, aquilo que eu entendi, mas não quer dizer que esteja correto. Por isso que vocês precisam ler, precisam estudar para acompanhar e ver se eu estou dizendo alguma bobagem ou não, né? Não é aquele líder espírita, não existe aquele cara que diz assim, olha, eu sou a verdade, digo a verdade, eu sou representante, não é representante de nada. Então, a gente precisa realmente partir desse princípio que a Joana nos fala, observar a atitude da criatura, né? Não simplesmente seguir as suas palavras, para que a gente perceba que a humanidade precisa desse alerta que a Joana faz aqui, né? Para se, vamos dizer assim, autodefender desses déspotas, né? Que tomam os poderes aí das nações e subjugam a população, quando, na verdade, eles dependem deles para se eleger, né? Uhum. Olha, eu me lembrei daquela lição que tem em obras póstumas, As Aristocracias, em que Kardec vem descrevendo, né, as diferentes aristocracias que já tivemos, e ele diz que só uma é válida, aquela que é baseada no amor e na moral, né? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Só existe uma aristocracia capaz de solucionar as situações do mundo, né? Da sociedade, das pessoas em geral. É aquela baseada no amor, na moralidade. Outras não conseguem. Então, vai custar muito para nós alcançar isso, né? Aí, Lucenia, você me fez recordar a questão do Judas Iscariote, né? Nesse caso aí se encaixava Jesus, né? A aristocracia do amor, do perdão, da prática da caridade, do amor ao próximo, né? E o Judas, infelizmente, não conseguiu entender. Ele entendia que Jesus, por ter o poder de arrebatar as pessoas, ele tinha que ser mais duro e tomar o poder dos romanos e ir contra o sacerdote, né? Exatamente. É difícil compreender, né? A mansuetude, quer dizer, vencer através da mansuetude, do amor, né? Da paz. Isso ainda está muito difícil. Muito bom, ótimas reflexões. Vamos tentar seguir, né? A gente estuda, em algum momento tem que entrar na nossa cabecinha. Lembrei até da fala do Espírito, né, da Verdade, que é amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente tem que estudar mesmo, porque é a partir do estudo que a gente vai chegar, né, ao entendimento que vai trazer, enfim, essa prática da caridade, né, e esses ensinamentos aí. Muito bom. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? A gente segue. Acho que a gente tinha parado A gente aqui, parou né? Agora vai começar, sustentada por esse objetivo. Isso aqui de Jorge Alice. Sustentada por esse objetivo. Vamos começar aqui agora, que eu marquei aqui no meu. Tá. Quer que eu leia? Claro. Sustentada por esse objetivo, torna-se dinâmica e procedente
o que se faz portadora de vitalidade criativa, convocando os cidadãos a uma tomada de consciência que produza frutos sazonados de progresso para todos, de fraternidade geral, de desenvolvimento artístico, moral, cultural e espiritual. Essas crises, em tais casos, deixam de ser fenômenos perturbadores da sociedade para transformar-se em mudança necessária, quão inadiável. O seu momento crítico ocorre quando se substituem as lutas de classe por identificação de propósitos que culminam no entendimento fraternal das massas. As pessoas deixam apenas de opinar para atuar, libertando-se da complexidade das palavras que ocultam os sentimentos, para desvelar aqueles que devem ser aplicados com realizações operosas e libertadoras. Desse modo, a crise social é uma descontinuadora do modus vivendi e do modus operandi vigente, ensejando novos métodos de comportamento para que ocorram as mudanças necessárias ao equilíbrio do todo social. Muito bom. Então, fica aí bem claro o objetivo da crise social, né? Ela vem trazer a transformação. De que forma essa transformação se dá depende da nossa condição, né? Como já foi exemplificado para nós aí todas as formas. Mas é interessante a gente entender porque nós ainda vamos passar por muitas crises sociais até chegar àquela sociedade menos embrutecida, uma sociedade em que vai pregar a caridade, o amor ao próximo. Mas é a mesma coisa no indivíduo, né? A gente precisa das nossas crises para a gente crescer. Porque a gente não encarnou para ficar aqui de boa. A gente não encarnou para ficar aqui só curtindo, para ficar tranquilinho o tempo todo, né? Porque a gente se enxergar, a gente olhar para as nossas dificuldades, quem é que olha para a sua dificuldade e fica feliz? Muito difícil, né? A gente vai reconhecer uma dificuldade nossa e ficar, putz, é um trabalho pela frente, mas isso é duro, é difícil, e é para isso que a gente está aqui. Né? Então, a crise social... só há crise quando há o descontentamento, né? E Joana já nos falou sobre a insatisfação saudável. Quando a gente olha aquilo que não está legal, a gente fica insatisfeito, mas age de uma forma coerente com o que a gente aprende na doutrina espírita e com o que, né, Jesus veio nos ensinar. Então, Oi, amigo. Abaixa... Rola isso, aonde no começo que eu li, entendeu? Que tem um... Sustentado por objetivo torna-se dinâmico e procedente. Aqui, aí, essa questão aqui, ó. Há uma tomada de consciência. Veja bem, essa conquista, né, de tomada de consciência, isso é individual, entendeu? E uma coisa interessante que ninguém, entendeu, sabe, prescreve isso para ninguém, entendeu? Né? Essa tomada de consciência, entendeu, sabe, ela diz respeito a cada um de nós individualmente, entendeu? Mas para que isso realmente seja um ato de conquista e uma possibilidade, é necessário a gente realmente responder as seguintes perguntas. Eu bebo água em qualquer fonte? Nós bebemos água em qualquer fonte? Não. Tem que saber se a fonte realmente, né, ela é limpa, né? Que não vai trazer, em hipótese alguma, entendeu? Sabe, nenhuma desordem fisiológica, entendeu? Da mesma forma, são as informações, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado, entendeu? Saber essa informação, essa fonte que me deu essa informação é fidedigna, entendeu? Isso é um exercício realmente de reflexão, de pensamento, que vai redundar, entendeu? Sabe, né, no desenvolvimento de uma consciência crítica, entendeu? Aí eu pensei, entendeu? Sabe, eu acredito que a maioria conhece, lá nos Estados Unidos, Martin Luther King. Você viu né, o exemplo que esse pastor, esse ser humano, realmente, ele deixou no mundo, entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe, né, esse despertar das massas,
Isso não vai vir de fora, não, entendeu? Isso é uma coisa individual, entendeu? Né? A partir do momento que você percebe que você está dormindo, que você não participa, não entende, ou até mesmo assim demoniza o processo político, né? Isso é o que quem domina quer, que a massa realmente não tenha interesse algum em discutir isso, entendeu? Tá certo que a gente está vivendo um período muito difícil, né? Que numa discussão necessária redunda, né, em briga, né? E não é isso. Mas se nós pegarmos lá na Grécia Antiga, toda quarta-feira tinha um movimento de reunião chamado Ágora. E na Ágora se discutia tudo: economia, problemas sociais, injustiça social, política. Isso desenvolve, entendeu, um senso crítico necessário para qualquer tipo de transformação, sem arma, sem morte e sem sofrimento. Obrigado, amigo, pelo comentário, pela leitura também. Alguém quer fazer algum comentário a partir do que a gente leu, do que foi dito? Já deu 8 horas, mas como a gente já está fazendo coletivamente, acho que a gente, né, pode passar até perto do horário. Eu fiquei com uma dúvida. Eu queria saber se essas crises pelas quais a gente precisa passar, se está dentro da lei de destruição, que é tudo aquilo que não presta, os vícios, a corrupção deve ser destruído. Aquilo que não tem que ficar tem que ser destruído. E a partir daí a sociedade avança. Isso acontece, está dentro da lei de destruição, essas crises? Eu penso que a lei de destruição, né, por ter esse caráter de transformação, né, como você mesmo mencionou, ela se enquadra de uma forma bem pertinente ao objetivo da crise social, pelo que a gente está aprendendo aqui juntos, né? Acho que é um ótimo exemplo, sim, sobre isso. Alguém quer complementar? É para destruir as ideias, não as pessoas, né? Isso, claro, aquele conceito, né, como fala aqui, é o modus vivendi, né? Ou seja, o modo de viver e o modus operandi, é o modo de agir, né? Vigentes naquela época. É isso que vai ser transformado, né? A partir da lei de destruição. Vamos seguir, então. Márcio, você se sentiu contemplado? Sim, não, tá ok. Essa tirou minha dúvida, sim. Tá bom, que bom. Acho que podemos seguir, então. Alguém gostaria de ler? Posso ler? Peço que aumente um pouquinho o zoom que eu estou no celular. Claro, vou dar mais um. Ficou melhor? Agora está ótimo. É o que? Naturalmente? Isso. Naturalmente, as crises ocorrem quando se dá o esgotamento dos métodos para diminuir ou terminar os fatores responsáveis pela perplexidade e confusão generalizados. Não se encontrando os recursos filosóficos e éticos que possam alterar os quadros existentes, criando novos caminhos e diferentes padrões de conduta, o desfecho será sempre danoso para todos. Quase sempre, os vitoriosos de um dia, passando algum tempo, tombam sobre os vencidos, que fazem silêncio com a sua morte, para que também se calem e desapareçam no cenário social. Os ditadores periódicos e os seus coadjuvantes, quando no poder, dão a impressão de paternidade nos demandos e no ultraje à sociedade e ao cidadão. No entanto, de um para outro momento, vendavais inesperados desalojam-nos no topo e nos atiram às masmorras sombrias e fétidas,
para onde anteriormente enviavam os seus opositores, experimentando a amargura da situação. Tá bom até aí? Pode ser. Acho que talvez deve ter. Podia terminar esse parágrafo, que não terminou esse parágrafo, não. Terminou, não. Incapazes de suportar os suplícios que os outros impuseram, desertam do corpo pelo suicídio, quando não são assassinados pelo ódio popular ou pelos aficionados que, por sua vez, ambicionam substituí-los. Obrigado, amigo, pela leitura. É muito interessante mesmo, né? E eu achei muito legal quando fala no início sobre o esgotamento dos métodos para diminuir ou terminar com esses fatores, né? Então, assim, a gente só passa pela transformação quando não mais a gente se contenta com aquilo, não é nem contenta, mas quando a gente deixa de se acomodar com aquilo que a gente não acredita que é o certo. Né? Então, assim, durante um tempo, a gente vai, tá bom, dá desse jeito mesmo, tá, não tem o que fazer. Quando a gente não consegue mais, né? Quando a sociedade como um todo não consegue mais aceitar esses parâmetros ainda antigos, né? Aí que surge a possibilidade da crise social e essa transformação. Eu achei isso legal. Alguém quer comentar alguma coisa dessa parte? A lei de destruição ficou mais explícita aí agora, nesse trecho. Não sei se vocês concordam. Qual parte que você achou que... Não, toda essa parte que eu li aí se encaixou melhor com a destruição daquilo que não tem que ficar, dos vícios, da corrupção, proporcionando a transformação. E é interessante, porque quando a gente não transforma o ideal, não importa a pessoa que vai ocupar aquele espaço, vai ter a mesma característica, né? Como até a Sueli falou, não são as pessoas. Então, por exemplo, tem algumas séries, alguns filmes, né, em que as pessoas destronam aquela pessoa que está no poder, mas se não há um combate contra aquele ideal envelhecido, a próxima pessoa que assume é igual. E aí não muda, não tem a transformação, né? Então, o nosso combate não é com as pessoas, né? É com a ideia, é com o ideal, é com aquilo que a gente acredita que vai ser melhor para a gente, né? Continuamos, então, a leitura? Marcelo, só um adendo aqui, Claro. nesse parágrafo incapaz de suportar, né? Eu lembrei lá do ensinamento, né, do Cristo. Não faça aos outros aquilo que não queres façam contigo. Né? Então, é o caso que ela cita aqui. Se você não quer que um mal ou uma desordem se abata sobre você, o que você tem que fazer? Você tem que manter o equilíbrio moral e agir de forma correta, né, para com os outros. Por quê? Uma hora, não digo uma hora, quero dizer nesse mesmo próximo encarnação, mas numa outra encarnação, muitos até acontecem na mesma, você virá naquela condição também de que aquele mal vai te atingir, né? E você se sente infeliz, se sente o pobrezinho. Quando, no entanto, você impôs aquilo ao outro, achando que o outro pode suportar, né, todo tipo de mazela, né, que você puder impor a ele, mas quando chega para você, volta para você, né? Então é aquele ditado: vá até a dor para que ela não venha até você, né? Muito bom. É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa a mais sobre o que foi lido, o que foi dito? Acho que a gente pode ir seguindo, né? A gente está aqui. Vamos ver quanto falta. Falta uma página e um pouquinho. Eu posso ler agora. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me interrompam. Por mais tempo permaneçam à frente das arbitrariedades dos próprios desmandos, o seu período de insânia passa, ficando a memória sombria da sua hediondez. Outro sim, a velhice os carcome no poder,
As enfermidades os devoram sem que possam alterar e manter o curso dos acontecimentos, culminando na morte que se encarrega de encerrar-lhes o capítulo selvagem da cruel dominação. As crises sociais são, portanto, inevitáveis, até mesmo normais, como reação dos processos vitais da continuidade da vida. Assim sendo, não se trata de uma desgraça, mas de uma necessidade de releitura do desenvolvimento da humanidade, que, mal conduzida, leva a calamidades que poderiam ser evitadas. A vida nunca se desenvolve de maneira horizontal, sem ascendência e descendência, num todo descontínuo psicológico e organizacional, responsável pelas alterações e processos de mudanças que devem sempre ser para melhor e por todos partilhada. À medida que ocorrem a evolução e a compreensão dos valores humanos, apresenta-se o acumular de experiências que se transformam em energias, impondo diferentes rumos. A permanência na mesma trilha de acontecimentos termina por dar lugar ao tédio, a uma parada no mecanismo de crescimento, gerando desconforto e desinteresse pelo fenômeno histórico da busca da felicidade. Ter-se a coragem de deixar para trás tudo quanto foi adquirido com um pensamento firme nas infinitas possibilidades de realização alcançável, expressa uma crise social, quando o grupo não mais se conforma com as questões em que se envolve e aspira por mais elevados patamares de realizações. Não havendo esse valor moral para produzir mudanças e alterar rumos, as crises sociais convertem-se em bolsões de inquietação, explodindo na violência pessoal, doméstica, urbana, nacional e internacional contra quase todos, especialmente os menos equipados que sejam encontrados pela frente. A turbulência nessas ocasiões toma conta dos sentimentos e os indivíduos estiolam as propensões para a dignidade ante a revolta surda que explode em desespero mal contido. Bom, lemos um pedacinho maior por conta do horário, mas acho que está bem de acordo com o que a gente vem falando já, né? Acho que a gente está conseguindo, acho que estamos conseguindo entender esse capítulo e conversar bastante, né? E é muito interessante mesmo, como traz essa paz, porque crise é uma palavra que choca muito. A crise, a gente fica já até nervoso, né? Quando, na verdade, a crise é uma bênção, né? A crise é um momento de rever, da gente repensar o modelo atual, porque, naturalmente, todos nós queremos se desapegar do homem velho, né? Se desfazer ainda das nossas más tendências, né? Pelas quais somos acometidos. Então, a crise, ela vai proporcionar isso, desde que ela tenha, né? Esse problema da crise social, quando é feito com violência, também acontece na crise individual. Porque, às vezes, a gente reconhece uma dificuldade nossa e a gente se machuca, a gente se culpa, a gente se violenta, e aí, da mesma forma, não vai chegar naquele lugar que a gente almeja, né? Então, assim, a gente precisa ter o carinho conosco mesmos durante as nossas crises individuais, existenciais, e também o carinho com os nossos irmãos nas crises sociais. Se eu estou num espaço, por exemplo, em que acontece algo que eu não gosto, se eu esbravejar, se eu gritar, né, não vai adiantar, né? Eu não vou contribuir com o crescimento daquele espaço. Então, eu vou através do meu exemplo, através de uma palavra amiga, aí sim eu posso, né? E aí a gente fala em sociedade nos seus diversos tamanhos, porque tem a sociedade como um todo, se a gente pensar no nosso planeta, né, Terra, tem a sociedade a nível nacional, tem a sociedade a nível, né, enfim, municipal, o centro é uma sociedade. Se a gente vê alguma coisa que a gente não acha legal no centro, adianta a gente querer gritar com um coleguinha, né, a gente discutir, a gente não vai proporcionar essa transformação positiva oriunda da crise, né? É bom quando no centro espírita há uma crise, porque ela pode proporcionar uma transformação de um ideal, né, de um comportamento, às vezes, meio antigo. Só que isso tem que ser feito com amor, com compreensão, com compaixão, né? Como Joana aqui nos explica muito bem. Alguém quer compartilhar alguma opinião?
Eu lembrei, logo lá no início, quando a Joana fala, não sei, deixa eu colocar aqui. Mais Bom, para enfim, cima? quando ela coloca que tudo passa, né? O seu período de insânia passa. Eu lembrei do Chico, né? Quando ele estava com aqueles problemas todos, aí o Emmanuel diz para ele, tudo passa. Então ele escreveu no teto da cama dele, onde ele fica bem na direção da cabeça dele, tudo passa. E ele toda noite ele olhava para aquilo lá. E isso aí é uma verdade. A gente toma determinadas posições achando que aquilo vai se perpetuar. Mesmo nesses casos, nós vemos aí fugiu aqui agora o termo. Essas pessoas que se perpetuam nos cargos, né, e achando que aquilo ali vai ser eterno. Só como ela diz ali, a doença vem e o leva, né? Outros problemas, a velhice vem e o torna muito, perde sua razão. Então nada é eterno, nada, a não ser a questão espiritual, questão moral que nós vamos levar conosco. Isso sim é eterno. Agora, toda essa questão material em que as pessoas acham importante, né? Isso aí vai passar um dia, amanhã, mais cedo ou mais tarde, isso transita, né? Agora, aquilo que foi feito, a consequência daqueles atos desses ditadores, né? A consequência deles, aí sim, fez uma quantidade de filhos de Deus, de espíritos criados por Deus, sofrerem, sem a necessidade, por sua ignorância, por seu egoísmo. Logicamente que amanhã ou depois ele terá que ressarcir isso. Mas essa questão de poder, isso uma hora, um determinado momento, isso passa. Eu lembrei desse fato do Chico, tudo passa. Muito bom. Acho que se a gente tivesse esse conhecimento dentro de nós, as aflições elas seriam muito mais brandas, né? Fala até lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que se a gente conseguisse trazer essa noção, que as aflições elas seriam muito mais tranquilas, porque a gente teria noção. Porque quando a gente fala que tudo passa, é a gente entender que Marcelo passa. Eu não sou Marcelo para sempre. Jorge passa, Rosane passa, Luceni. Se a gente conseguisse ter essa noção, aquilo que faz o Marcelo sofrer, eu entendo que talvez numa outra encarnação não vai fazer sofrer. Mesmo, não, é um sofrimento que vai ser para a encarnação toda. Tudo bem, mas o que é essa encarnação frente à minha existência, né, imortal? Então, assim, se a gente conseguisse manter isso nas nossas mentes, no nosso coração, esses sofrimentos, aflições, elas seriam muito mais, né, abrandadas. Só um ponto, que fala, né, dos ditadores, né, periódicos e seus coadjuvantes, né? Eu lembrei até a gente teve aqui recentemente na história o Gaddafi, né, que foi aquele ditador da Líbia, né, que foi retirado à força do poder, né, e pelo próprio povo. Ele foi até assassinado pelo próprio povo. Então, pelo ódio do povo contra ele, de um ditador até cruel. E hoje, não sei se foi hoje ou ontem, escutei uma notícia de que aquele grupo terrorista Talibã ele está conquistando algumas áreas lá de países islâmicos e esse grupo está forçando que mulheres voltem a usar aquelas burcas até de cor azul, que parece que é ser a mais radical delas, que cobre todo o corpo da mulher e tal. E algumas delas estão falando não, que não querem usar e estão sendo até mortas por esse grupo. Então, é uma violência ainda muito cruel, mas a gente vê que a sociedade está evoluindo, a sociedade com toda a demora, toda a lentidão necessária, mas ela está evoluindo. Isso é um ponto positivo que a gente tem que destacar. Verdade, não é. É a lei, né? Não é um desejo nosso. É a lei do progresso. Luceni, a senhora pode ler a parte final do que falta desse item? Não desfrutando de liberdade, de valores que dignificam a existência, de igualdade de direitos, de oportunidades, de realizações, surge como fuga compensatória a libertinagem que se mascara de licenças morais, advindo o desdobramento das paixões, mediante o erotismo enlouquecido, em forma de sensualidade desmedida, no abuso do álcool, do fumo, das drogas, dos jogos de azar, em buscas desesperadas pelo ter,
exclusivamente com o fim de gozar. Os governos injustos sabem dessa disposição das massas e cerram os olhos à devassidão, como um ópio para alucinar os viciados, enquanto aqueles se locupletam nas situações grandiosas a que se guindam astutos e insensíveis. Em Roma, o imperador providenciava o pão e o circo para diminuir a tensão popular, facultar ou descarregar das pressões emocionais no alimento do estômago e na selvageria sem limites das extravagâncias. Infelizmente, dessas situações calamitosas, porém, surgem os novos rumos da história, como no passado, em relações às sociedades poderosas que se celebrizaram pelas glórias das conquistas e logo depois pelas vergonhosas bacanais a que se entregaram os senhores e os escravos, os patrícios e os servos, misturando as aflições na desenfreada busca do prazer. Os impérios assírio, babilônio, persa, cartaginês, grego, romano, para citar alguns, no passado e, mais recentemente, o otomano, o austro-húngaro, como outros tantos, perderam as glórias conseguidas pela conduta facciosa e devassa a que se entregaram as massas e os governantes desastrados. Na atual crise social, o fenômeno parece repetir-se e dar-se-á, sem dúvida, o mesmo no momento adequado, quando forem requisitados cidadãos para preservar as conquistas da civilização e esses escassearem, convocando-os, então, soldados para atender à fome do monstro da guerra, última alternativa do poder em estertor. Assim, inevitavelmente, as crises sociais sacudirão o planeta periodicamente, impondo reformulações administrativas e humanas, esboços históricos de equidade e de justiça, esforço de igualdade de direitos entre as diversas classes, correspondendo com certeza aos diferentes níveis de necessidades e de realizações especiais. Trata-se da inexorável lei do progresso, trabalhando os metais difíceis do comportamento humano e moldando as novas realizações que terminam no patamar da felicidade. Exauridas as tentativas de mudanças de valores nos comportamentos sociais, diferentes formas de vida são apresentadas, expressando-se em crises que podem gerar convulsões dolorosas, como procedimentos planificadores. Aqui ela culmina, né, falando da importância dessas crises para o progresso, né? Se nós formos analisar todas as crises que nós já vivenciamos, né, na nossa história, nós vamos ver que todas elas depois deram um salto no progresso, né? Então, achei interessante essa... Lucene, eu lembrei daquela fala de Jesus, né? O mal é necessário, mas ai daquele que é o motivo do mal. Isso, né? Exato. É tudo que a Joana falou. Todas essas crises que nós vemos aí, está tudo de acordo. É isso mesmo, né? É uma sociedade que está em transformação e, dentro dessa transformação, isso aí é necessário. Mas ai daquele que é, vamos dizer assim, aquele que acende o pavio, né? Exatamente. Eu fiquei pensando quanto a gente muitas vezes não está pronto para lidar com essas crises, porque a gente aprende, né, como diz ali em um determinado momento, a se distrair. A gente aprende a não olhar para o problema, a não olhar para a motivação que a gente tem para melhorar, inclusive, né? Então, desde cedo, a gente está triste, e as pessoas falam, não, para com isso, para de ficar triste. Toda vez que a gente para de ficar triste, é uma oportunidade perdida de crescer com aquilo que nos deixa triste.
né? Toda vez que a gente pega uma emoção nossa e a gente se distrai e vai olhar para outra coisa, é uma oportunidade perdida de crescimento, né? A mesma coisa com as crises sociais. Toda vez que, né, há essa necessidade da transformação, e aí, como teve lá o pão e o circo, né? Ah, vamos olhar para outra coisa. É uma oportunidade perdida de transformação social, né? Então, que a gente possa ter, né, ao longo dos nossos dias, da nossa vida, dessa encarnação, a tranquilidade para aceitar essas crises, sabendo que elas fazem parte e que vão nos trazer algo melhor, né, com base na lei do progresso. Já estamos aqui perto do nosso horário, acho que no máximo talvez um comentário final para a gente ir para a prece final, né? Bom, acho que ninguém quer ser a pessoa a fazer o comentário final. Acho que pode até desligar finalizar a gravação.